Olá pessoal, na nossa aula hoje de desenho técnico, nós vamos conversar sobre vistas múltiplas. Nosso objetivo é falar sobre o conceito de vistas múltiplas, que é o principal modo de representação no desenho técnico. Para isso, nós dividimos a aula aqui em 6 momentos. Fazer uma introdução, falar sobre as projeções geométricas planas, retomar esse assunto que nós já conversamos em outro momento, no vídeo anterior. Depois eu vou falar sobre a projeção em 2 planos, em seguida a projeção em 3 planos, a projeção em 6 planos. Vou fazer uma demonstração de como decompor uma perspectiva isométrica, um objeto representado na sua tridimensionalidade, em vistas múltiplas. E, ao final, fazer o nosso resumo e encerramento. Vamos retomar as projeções geométricas planas. Então, a geometria descritiva vem justamente para resolver a questão de como é que eu vou representar objetos que são tridimensionais, que têm altura, comprimento e profundidade em uma superfície plana. Por isso que projeções geométricas planas. Retomando os elementos da projeção que nós vimos no vídeo anterior, nós vamos ter o plano de projeção, nós vamos ter o modelo, o objeto a ser representado, as projetantes que vão partir do nosso modelo e vão se encontrar no plano de projeção e o nosso observador. Observem que nesse caso aqui as projetantes elas são paralelas entre si e ao cruzar com o nosso plano de projeção elas formam um ângulo de 90 graus. Por isso nesse caso que acabou de ser apresentado de projeção geométrica plana nós temos uma projeção paralela ortogonal. Paralela porque as linhas projetantes são paralelas entre si e ortogonal porque na hora que elas cruzam com o nosso plano de projeção, elas vão formar 90 graus. No vídeo anterior, nós vimos as projeções centrais de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. E as projeções centrais elas vão resultar em imagens que guardam fortemente esse senso de profundidade, que nós podemos constatar aqui nessa figura que foi apresentada e eu trago aqui novamente para vocês, em que aqueles objetos que estão mais próximos do observador, eles são maiores e à medida que eles vão se distanciando, eles ficam menores. O que fica bem claro nessa simulação, nesse esquema, em que nós temos o objeto mais próximo aqui do observador, mas agora neste momento em que o objeto está mais distante, no caso o observador está mais distante do objeto, a projeção dele parece menor. Então, essa técnica ela mantém fortemente esse senso, essa noção de profundidade. Por outro lado, nós vamos perder a precisão no dimensionamento. Porque, por exemplo, voltando à figura, eu sei que esse elemento arquitetônico, a altura dele é a mesma daqui de trás. Só que para a representação nesse plano e para se ter esse senso de profundidade, utilizou-se a técnica da projeção central, então ele parece menor. Ele está se distanciando do observador, então ele vai diminuindo de tamanho. Um outro tipo de projeção que nós vimos foi a projeção paralela ortogonal vista por meio da perspectiva isométrica, que vai resultar num desenho que, por mais que as projetantes aqui elas sejam paralelas entre si e formem 90 graus ao encontrar aqui o plano de projeção, o objeto ele não está paralelo ao plano de projeção. Ele não está posicionado de forma paralela ao plano de projeção. Que eu consigo enxergar as 3 dimensões do objeto. Eu consigo enxergar na representação do meu objeto a altura, o comprimento e a profundidade. Já no desenho de vistas múltiplas, o que acontece? Eu tenho novamente as minhas projetantes que estão paralelas entre si, elas formam 90 graus na hora que elas cruzam com o meu plano de projeção, só que aqui o meu objeto, as faces principais do objeto, elas são paralelas ao plano de projeção. Isso vai resultar no seguinte, eu só vou conseguir enxergar não 3 dimensões do objeto, aqui no desenho resultante da projeção. Eu vou conseguir enxergar 2 dimensões apenas. Então, nesse caso, eu estou enxergando o comprimento e a altura. Eu perdi a noção de profundidade. Nós vimos as projeções centrais de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos.
Vimos a perspectiva isométrica e hoje nós vamos falar com mais detalhes sobre as vistas múltiplas. Quando nós representamos um desenho em perspectiva, ele nos exige uma visão espacial. Ele vai exigir menos esforço de interpretação, dando uma visão mais clara, porém sem muitos detalhes do objeto. Já quando nós estamos trabalhando com as vistas múltiplas, nós temos uma possibilidade de detalhar e inserir muitas informações, mais informações naquele objeto que está sendo representado. As distorções nas proporções do objeto também vão ser menores. A gente pode trabalhar com o dimensionamento do objeto. Porém, nós vamos perder aquele sentido de profundidade. E também vai exigir um maior esforço de abstração. O que nós podemos fazer para resolver essa situação em que nós só temos duas dimensões representadas por desenho? Nós podemos adicionar outros planos de projeção, que é o que está ocorrendo nessa ilustração. Além do plano original, agora eu tenho esse outro plano aqui. Então agora eu estou enxergando neste desenho o comprimento e a altura, e neste outro desenho eu estou enxergando o comprimento e a profundidade do objeto. Nesse caso, eu vou precisar de um plano vertical e de um plano horizontal para poder representar o meu objeto com mais detalhes. Só que o que acontece? Olhem esses exemplos aqui, eu tenho esses 4 sólidos. Cada um deles está utilizando somente 2 planos de projeção. Então, esse primeiro desenho é a representação como se o observador estivesse olhando este objeto nesta posição, né? Neste sentido. Então, vendo de frente. E aqui é como se o observador estivesse vendo de cima. Se eu pegar esses 2 sólidos, os 2 desenhos, vendo de frente e vendo de cima, vão resultar em desenhos iguais. Então, para isso, eu precisaria de um terceiro desenho, para eu poder, de fato, verificar que esses sólidos são diferentes, têm formas diferentes. A mesma coisa nesse exemplo aqui, nesses 2 exemplos aqui embaixo. Temos aqui a nossa vendo de frente e aqui vendo de cima. Vendo de frente, vendo de cima. E o que acontece? Eu preciso novamente de um terceiro desenho para poder entender qual é a forma do objeto. Aí agora sim, com este terceiro desenho eu consigo entender que este objeto ele parte de um cilindro e esse objeto ele parte de um prisma retangular. Precisamos agora projetar em 3 planos. Além do plano vertical e horizontal, agora nós vamos ter um plano lateral, em que cada face desse plano, em cada plano, nós vamos ter uma imagem do nosso desenho representado. No plano vertical, nós vamos ter o comprimento e a altura. No plano horizontal, nós vamos ter o comprimento e a profundidade. E no plano lateral, nós vamos ter a profundidade e a altura. Cada um desses planos vai ter projetada 2 dimensões do nosso objeto. Agora imaginem que nós vamos começar a abrir esses planos. Então os planos rebatidos vão resultar nesse desenho, em que nós vamos ter a vista frontal, como se o observador estivesse nesta posição, a vista lateral esquerda, com o observador à esquerda do objeto, é isso que ele vai enxergar, e uma vista superior, com o nosso observador acima do objeto. Agora o que ocorre? Existem objetos que são muito complexos e que somente 3 planos de projeção não são suficientes para representá-lo. Então nós vamos precisar de mais planos de projeção. O número máximo que nós temos são 6 planos de projeção, que é como se nós imaginássemos o nosso objeto envolto por um cubo, em que cada face desse cubo nós iríamos ter uma imagem projetada. Nós vamos fazer o mesmo esforço que nós fizemos de abrir aquela caixa. No caso, eram só 3 planos. Aqui, de fato, é uma caixa. Então, imaginem que nós vamos abrir cada uma dessas faces dessa caixa. E em cada uma dessas faces, nós vamos ter uma imagem projetada. Em cada uma dessas imagens projetadas, nós vamos ter diferentes vistas do nosso objeto.
Nós vamos ter aqui a vista frontal, que nós podemos chamar também de vista anterior ou vista principal, em que são representadas as dimensões do comprimento e da altura. Nós vamos ter as vistas laterais direita e a vista lateral esquerda, que são representadas as dimensões da altura e da profundidade. Nós vamos ter a vista posterior, que é assim como a vista anterior ou frontal. Nós temos aqui a altura e o comprimento. Nós vamos ter a vista superior e a vista inferior, em que nós temos representadas as dimensões do comprimento e da profundidade. Vocês devem ter percebido, talvez, que tem algo estranho aqui à primeira vista. As vistas estão trocadas aparentemente, porque nós temos aqui a vista lateral direita na esquerda, a vista lateral esquerda na direita, a vista inferior em cima, a vista superior embaixo. Isso acontece porque esse objeto está representado no que nós chamamos de primeiro diedro. Meu Deus, mas o que é isso? O que é primeiro diedro? O que é diedro? Calma lá, vamos já entender. No início do vídeo, nós falamos que nós temos aqui um plano vertical e um plano horizontal. Nós temos dois planos. Di vai indicar dois, edro vem do grego, que significa plano, superfície plana. Por isso que diedro, então, dois planos, diedro. Vocês devem lembrar, lá das aulas de matemática, quando nós temos o nosso plano cartesiano, que nós temos dois eixos, o eixo x e o eixo y. Na hora que eles se cruzam, eles formam 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. De forma semelhante, nós vamos ter com dois planos que se cruzam. Nós vamos ter o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e um quarto diedro. Então, dependendo de onde o nosso objeto está, se no primeiro ou no terceiro diedro, aquela disposição das projeções vai ser diferente. Então, se está no primeiro diedro, a disposição é a seguinte. Nós temos o observador, o objeto e o plano de projeção, que vai resultar nessas vistas invertidas, na posição do rebatimento das vistas invertidas. Então, a vista lateral esquerda fica na direita, a vista lateral direita fica na esquerda, a vista inferior fica em cima, a vista superior fica embaixo, e a vista posterior fica sempre ao lado aqui da vista lateral esquerda. Esse primeiro diedro é chamado de método europeu. Já quando o objeto está no terceiro diedro, nós temos essa disposição em que nós temos o observador, o plano de projeção e o objeto. E isso vai resultar nesse rebatimento das vistas, em que nós temos a nossa vista frontal, à direita da vista frontal nós temos a vista lateral direita, à esquerda da vista frontal nós temos a vista lateral esquerda, acima da vista frontal nós temos a vista superior e abaixo da vista frontal nós temos a vista inferior. E a posterior, como eu falei, fica ao lado da vista lateral esquerda. Essa representação é chamada de método americano, que é o terceiro diedro. Nós aqui no Brasil utilizamos o método europeu, que é do primeiro diedro. Então, quando nós vamos desenhar as vistas de um objeto, a disposição do rebatimento das vistas, dos planos de projeção, ela é invertida. Ok? Vamos fazer uma demonstração agora.